Aleluia. 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 Louvamos o teu nome, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos a tua palavra, Senhor. Nós glorificamos a Jesus Cristo. Jesus é o Senhor deste lugar. Jesus, tu és o Senhor, tu és o cabeça, tu és o bom pastor. Nós te damos graças pelo pão da presença, pelo teu Espírito Santo, Pai, sobre nós, dentro de nós, operando em nós, através de nós. Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso entendimento, Senhor, abrindo o nosso coração para a compreensão da verdade, Senhor, da tua palavra, a tua unção que despedaça o jugo, a tua unção que nos ensina todas as coisas. Pai, que cada uma das mentes aqui sejam cativas à obediência do Espírito Santo e da tua palavra. Em nome de Jesus, toda distração, toda perturbação, toda confusão mental seja neutralizada em nome de Jesus. Todo sofisma seja aniquilado pelo poder da unção e da palavra. Toda altivez que se levantar contra o conhecimento do Senhor e da sua palavra seja aniquilado em nome de Jesus. A tua palavra tenha livre acesso aos corações e mentes neste lugar, para gerar vida, para gerar cura, saúde divina, Pai. Que a tua palavra, a tua unção esteja alcançando também aquelas pessoas que estão nos assistindo ao vivo ou depois, que elas possam receber da palavra, da renovação da mente, da edificação. Toda resistência à tua palavra caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Muito obrigado, equipe. Vocês podem sentar. O Senhor é bom. Deus é bom. Em todo tempo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Nós amamos a tua palavra. Nós acolhemos a tua palavra. Nós cremos na verdade da tua palavra. Nós aceitamos a tua palavra, Pai. A tua palavra é verdade para nós. A tua palavra é alimento espiritual. A tua palavra renova o nosso entendimento. Ela gera fé. Obrigado pela palavra liberada, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, uma conversa na roda dos esclarecedores, a gente estava batendo um papo. Você sabe que tem a roda dos esclarecedores, né, irmãos? Onde tem palavras edificantes, palavras que nos abençoam. Amém? Nós cristãos dos últimos dias precisamos fazer parte desse círculo de pessoas que conversam palavras que edificam, que alimentam o nosso espírito, que renova a nossa mente, que traz para nós esperança. Amém? Amém? E a gente conversando na roda dos esclarecedores com alguns irmãos, conversando sobre a abordagem no evangelismo de rua, como é que as pessoas, elas se comportam, essas pessoas que são abordadas. E cada um tem uma estratégia de bater o papo, de conversar, de trazer a pessoa para perto, um papo amigável. Mas é interessante que a gente também percebeu o seguinte, que quando se mencionava o nome de Jesus, as pessoas rejeitavam.
E tiveram pessoas até que reclamaram, falando com os irmãos, falando, olha, você chegou até num bom papo, mas veio falar de Jesus, dá licença, quero ir embora. Então as pessoas estão assim, algumas, né, que rejeitam o nome de Jesus. Cada um expressa sua crença, sua credulidade ou incredulidade da sua maneira, mas nós não podemos nos calar, amém? Nós temos que falar, declarar a palavra de Deus. Há uma confissão certa para cada ocasião. Nós vamos falar sobre a expressão da fé. Sabe que existem pessoas que elas pensam, por elas pertencerem a uma determinada religião, elas dizem, não, eu já tenho a minha fé. Mas a fé é um dom de Deus. A fé ela é sobrenatural. E a fé ela chega no coração daquelas pessoas que ouvem, que aceitam a palavra e que recebem a palavra de Deus. Amém? Então, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não nos levantarmos para pregar a palavra de Deus, essas pessoas não ouvirão e não receberão. Nós precisamos nos levantar e pregar a palavra de Deus. Ainda que elas rejeitem de princípio, quando a gente toca no nome de Jesus Cristo, mas a gente precisa falar da palavra de Deus para que pessoas sejam alcançadas. A palavra de Deus diz que uns semearam, outros regaram, mas outros colheram, e às vezes a gente colhe até no que nós não plantamos, mas o Espírito do Senhor dará o crescimento. Amém? Então o Espírito Santo é quem dá o crescimento, quem vai promover essa semente da palavra dentro do coração da pessoa, em nome de Jesus. Nós temos um opositor, nós temos um adversário que tenta roubar a boa semente da palavra da nossa mente, colocando em nossa mente dúvidas, críticas com relação à palavra de Deus, achar que não funciona. Mas o Espírito Santo, ele pega essa palavra que é a sua espada e despedaça esse jugo, essa mentira do diabo, ele tira esse sofisma, ele aniquila com toda a altivez e ele chega no coração da pessoa e gera a vida de Deus. Amém? Marcos capítulo 11, 23. Poucas pessoas conhecem esse texto, a expressão da fé. Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel, ACF. Olha aqui o verso 23, de Marcos capítulo 11, diz assim, irmãos, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Glória a Deus. É tão bom ser da fé, não é? A gente já sabe que funciona, né, irmão? A gente sabe que é desse jeito, não é? Porque em verdade vos digo que a versão Almeida Revista Atualizada diz assim, se alguém disser a este monte. Tem alguém aqui? Qualquer que disser, qualquer um de nós. Olha aqui, que disser, ergue-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. E outras versões dizem assim, mas acreditar que isso vai acontecer. Outra versão diz, acreditar realmente no que diz. Outra versão diz que confiar que isso vai acontecer. Mas se alguém disser, se alguém confiar, se alguém acreditar dessa maneira, amém? E ele fala que essa fé, ela é do coração. É interessante que no texto aqui, irmãos, ele fala uma vez em crer naquilo que diz. E ele fala de não duvidar no seu coração. Então, na mente, a gente até pode duvidar às vezes, na mente a gente às vezes até questiona, mas se no nosso coração a gente não duvidar, há uma ligação quando nós conectamos o nosso coração com o Espírito Santo, com a confiança no que a palavra de Deus está dizendo, está escrito, a coisa se materializa, é instantâneo, acontece. Quando a palavra de Deus ela alcança o nosso coração,
quando o Espírito Santo traz a revelação para o nosso coração, acontece. Interessante que nesse texto aqui ele diz apenas uma vez crer. Mas você veja que ele diz primeiro, se alguém disser, qualquer que disser, aí depois ele diz, mas se crê que se fará, que vai acontecer aquilo que diz, aquilo que foi dito, está falando de confissão. Aí depois ele fala, tudo o que disser lhe será feito. Então você tem que crer, mas você tem que dizer, você tem que dizer, você tem que dizer, você tem que dizer, você tem que falar, você tem que confessar, você tem que declarar insistentemente, até que isso seja verdade dentro de você, até que isso seja verdade para você, você tem que falar, você tem que declarar, até que isso vai gerar fé dentro de você, você vai declarar, você vai falar, você vai ouvir o que você está falando, e até chegar dentro do seu coração e tiver aquela confiança na verdade da palavra de Deus, e aí instantaneamente o milagre acontece. Aleluia! E quando estiver falando só da boca para fora, parece que não está acontecendo. Mas enquanto você começar a falar, vai chegar no coração. Olha, há 3 tipos de confissão. Há a confissão do senhorio de Jesus, há a confissão de pecados do crente e há a confissão da fé na palavra, em Cristo e em Deus Pai. Aleluia! Graças a Deus que você tem ouvidos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E eu creio que até o final você vai ouvir a palavra. E ela vai chegar no seu coração. No começo a gente fica meio, parece que atordoado, meio que anestesiado, a mente divaga um pouquinho, mas a palavra vai chegar no bom solo do seu coração. Nesse ambiente no qual nós estamos, do Espírito Santo, nesse ambiente onde a unção tem liberdade para nos ensinar, vai chegar. Então veja, há 3 tipos de confissão. A confissão do senhorio de Jesus, a confissão de pecados do crente e a confissão da fé na palavra, em Cristo e em Deus Pai. Amém? A confissão do senhorio de Jesus Cristo, irmãos. Veja aqui Romanos, nós estamos lendo na versão Almeida Corrigida Fiel. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. É tão interessante porque, enquanto eu li esse texto, eu falei, meu Deus, como está claro aqui para ver que é bem assim mesmo que funciona. Mas muitas vezes parece que os nossos sentidos estão embotados e a gente está querendo ver algo diferente. E está escrito, é como está escrito. É como está escrito, olha só, a confissão do senhorio de Jesus, Romanos 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares, aleluia, ao Senhor Jesus. É com a tua boca, não é com a minha boca, não é com a boca do seu marido, não é com a boca da sua mulher, não é com a boca do seu filho, é com a tua boca. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, aí na versão revista atualizada diz, Jesus, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É muito claro, não é? Se você confessar, será salvo. Se você confessar o senhorio de Jesus, você vai ser salvo. Glória a Deus. As pessoas pensam que tem que confessar os seus pecados. Não tem como você confessar a lista de pecados. O perdido, o pecador, não tem como ele fazer uma lista de pecados, ele vai esquecer de algum pecado. A salvação para o perdido, a salvação para o pecador, a salvação para aquela pessoa que você está evangelizando no dia a dia na rua, é ele fazer a confissão do senhorio de Jesus Cristo. Você precisa falar para ele, você tem que fazer a confissão do senhorio de Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Se confessar com a tua boca, você vai ser salvo. A sua convicção de falar para o perdido, olha, se você confessar com a sua boca, você será salvo. Você precisa confessar com a sua boca para você ser salvo. Aí o verso 10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz
a confissão para a salvação. Glória a Deus! Só isso. Você só precisa confessar com a sua boca o senhorio de Jesus Cristo e você vai ser salvo. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa largar nada. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor e você será salvo. Confesse Jesus Cristo com a sua boca para a salvação. Confesse a palavra de Deus e creia que você é salvo. Em outras palavras. Amém? Você fala para a pessoa, olha, você só precisa falar, confessar com a sua boca. Confesse que você é salvo. Confesse que você é salvo. Diga que Jesus Cristo é o seu Senhor. Eu gosto de fazer isso, às vezes, para aquelas pessoas que estão mais avançadas de idade e tem muita crítica, tem muito bloqueio na mente com relação à religião, à igreja. Eu falava para minha sogra, que eu sabia que ela estava já nos últimos dias dela, eu falava para ela, olha minha sogra, e ela tinha muita religiosidade na cabeça dela, eu falava para ela, minha sogra, deixa eu falar uma coisa, se a senhora estiver aí passando por uma situação, que a senhora vê que está para ir, confesse Jesus Cristo como seu Senhor, naquele instante, diga, Jesus Cristo é o meu Senhor, e a senhora será salva. Aleluia! É simples assim. Confesse Jesus Cristo como seu Senhor e será salva. Glória a Deus. Eu estava ouvindo um testemunho de um jovem adolescente, salvo engano, que ele estava morrendo. E quando ele estava morrendo, ele viu um espírito das trevas para que veio buscá-lo. E ele ficou atormentado. Na verdade, ele já tinha morrido. E esse espírito das trevas havia vindo buscá-lo. E ele confessou, mesmo no espírito, clamou, e ele voltou. Aleluia. Ele voltou à vida. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela funciona. Aleluia. Se confessar com a tua boca, se fizer a confissão para a salvação, o único pecado que a pessoa que há no perdido, irmãos, qualquer que seja a pessoa da sua família que ainda não se converteu a Jesus Cristo, que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor, é justamente o pecado da rejeição a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não creem no meu nome, porque não creem em Jesus, porque não aceitam Jesus. Esse é o pecado que a pessoa precisa, então, confessar o Senhor de Jesus para ser livre. Então, o pecador ele precisa deixar o Senhor dominar a sua vida. Amém? Ele fala no verso 9, na parte A, se com a tua boca confessares. Então, significa o quê? Que deve ser uma confissão oral, que você deve pronunciar com a tua própria boca. Amém? Que ela não deve ser, não só por nossa causa, mas por causa do mundo que está em nossa volta. Essa confissão é um princípio da palavra de Deus. Não é só por nós, mas por causa das pessoas que estão em nossa volta, nós precisamos confessar publicamente, declarar o senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Eu estou falando da primeira confissão, a confissão do senhorio de Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 10, verso 32 e 33 diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Olha que sucesso. Essa confissão, então, ela tem que ser pública. Ela é necessária que seja pública. Porque quando você fala publicamente, Jesus Cristo é o meu Senhor, há um rompimento com o mundo. Você está rompendo com o mundo. Amém? Você está declarando, Jesus Cristo é o meu Senhor. Você está rompendo com o mundo. Ou seja, você está tornando claro
que você está trocando de senhorio. Aleluia! O senhorio agora. Quem é o teu Senhor agora? Jesus é o meu Senhor. Não é mais o mundo que é o meu Senhor. Não é mais a minha vontade que é o meu Senhor. Amém? Jesus agora é o meu Senhor. Eu lembro de uma certa vez que uma pessoa, ela queria matar outra pessoa e ela estava com um semblante bem pesado, bem endurecido, porque ela estava desconfiada de uma traição e ela estava com ódio do próprio sobrinho, porque achava que o sobrinho estava investindo contra a sua mulher. E ele estava com aquele ódio. E o Espírito Santo me levou até essa pessoa, e eu vi aquela pessoa com aquele ódio, eu vi, Senhor, eu fui falar com essa pessoa, ele com um semblante de ódio, ele não queria nem me ouvir direito. E aí eu falei com o Senhor, eu fui pregar para ele. Eu falei para o Senhor, Senhor, esse homem, ele vai matar aquela pessoa, porque ele está cheio de ódio, e ele não está querendo ouvir. E na hora o Espírito Santo colocou no meu coração, pergunte para ele quem é o Senhor dele. E aí quando eu fui lá, voltei de novo para conversar com esse homem sobre isso. Rapaz, o que aconteceu? Não é nada disso. Aí ele virou as costas para mim, para não me dar atenção. Eu falei para ele, quem é o teu Senhor? Quem é que você ouviu? Quem é que você está ouvindo? Olha quem você ouviu, olha quem você está ouvindo. Olha onde ele te colocou. Ele estava preso numa grade, num xadrez. Olha onde ele te colocou, o Senhor que você está ouvindo. Olha para onde ele te trouxe. A quem você está dando ouvidos? A quem a tua mente está ouvindo? Na hora que eu falei isso para ele, ele virou-se para mim, repentinamente, ele já se virou para mim. E aí eu falei para ele, deixa Jesus ser o seu Senhor da sua vida. Se Jesus for o seu Senhor da sua vida, isso você vai ser liberto. Você vai ver que tudo isso é uma mentira. E aí ele fez a confissão de fé comigo, orou, fez a confissão de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Instantaneamente o semblante dele mudou. Instantaneamente o semblante dele endurecido, resplandeceu a glória de Deus, a alegria, a paz naquele semblante, e ele mudou de pessoa, de figura. E aí eu olhei para ele e comecei a rir. Eu falei, viu só? Como é diferente agora? Como você está mais leve? Como você está debaixo agora de paz? Amém? Então essa confissão ela tem que ser pública. E o verso 10b diz, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amados, há muito tempo eu perguntava, meu Deus, como é que gera a vida? Como é que essas pessoas vão nascer de novo? Está escrito, irmãos. Está escrito. Se você fizer a confissão com a sua boca, você será salvo. Você faz a confissão com a sua boca para a salvação. É simples assim, está escrito. Só que a gente tem uma ideia de ficar questionando a palavra de Deus, querendo entender um outro mecanismo, outra forma. Será que eu não tenho que subir as escadarias da penha, ajoelhado? Será que eu não tenho que me mutilar? Será que eu não tenho que pagar promessa de alguma coisa? Não, você precisa confessar com a sua boca o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Você precisa acreditar no que está escrito na palavra de Deus. É simples assim. Simplesmente creia e confesse. Então, quando você for evangelizar um perdido, quando você for evangelizar o pecador, você simplesmente pode dizer para ele. E se ele estiver enfermo, no leito de morte, você diga para ele. Simplesmente confesse o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Porque se você confessar com a sua boca, você será salvo. Confesse e creia com seu coração que você já é salvo. Você não tem que pagar nada, você não pode pagar nada, você não tem como pagar nada, você não tem como mudar nada, você não tem como pagar o preço pela sua vida. Você não tem dinheiro no mundo que paga o preço pela sua vida. Já foi pago pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você só tem que aceitar, você só tem que receber, você só tem que crer que é o precioso sangue de Jesus Cristo. Jesus falando com os discípulos, quando ele termina de conversar com aquele jovem rico, que o jovem rico, não, mas eu cumpro os mandamentos, eu cumpro isso, eu faço aquilo outro. E Jesus fala, então vende tudo que você tem e dá para os pobres.
Mas Jesus não estava querendo que ele desfizesse dos bens. Jesus queria o coração dele, queria que ele entregasse o coração dele para Deus, e não que o coração dele tivesse neste mundo, nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo. E aí os discípulos perguntam, então, como será isso? Então, como vai fazer isso? E Jesus diz para os discípulos, olha, os impossíveis para o homem é possível para Deus. Oh, aleluia! Quando eu li esse texto de novo, os impossíveis para o homem é possível para Deus. Pessoas olhavam para a minha vida e falavam, esse dali não vai ser nada, esse ali não tem jeito não, esse não vai se converter nunca. Não acreditavam. Porque de fato, não é pela minha força, não é pelo meu mérito, não é pelo praticar obras, não tem como eu mudar a minha natureza. Os impossíveis para o homem é possível para Deus. Deus pode. Deus pode mudar a natureza do homem. Deus pode mudar a natureza de um homem. Deus pode. O Espírito Santo chega, abre os olhos do entendimento, traz a revelação da verdade, traz a revelação da palavra, a pessoa instantaneamente ela ouve, ela recebe, chega a verdade revelada e aí pronto, há um novo nascimento. Os impossíveis para o homem é possível para Deus. Você pensa, não, minha vida não tem mais jeito, não é possível, essa doença vai me levar para o túmulo, para a morte. Olha a confissão que você está fazendo. Mas a palavra de Deus diz que os impossíveis para o homem é possível para Deus. Você não pode mudar a sua situação, mas Deus pode. Deus pode. Deus pode mudar a sua natureza. De enfermo, de morte terminal para vida e vida em abundante. Ele pode. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz a palavra de Deus. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode salvar. Jesus pode. Há poder no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. A segunda confissão é a confissão de pecados do crente. Agora, o crente, quando peca, quando erra, ele pode confessar. Porque o crente, quando peca, ele quebra a comunhão dele com o Senhor. E aí não adianta ele estar na igreja cantando, porque esse louvor é só dos lábios. Esse louvor está sem força. Esse louvor está sem vida. Porque esse louvor não está conectado no coração quando o crente está no pecado. Aí ele vê todo mundo se deleitando na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta, toca, quebranta, há choro, há riso, há alegria, há dança, há louvor. E aquele outro crente que quebrou a comunhão dele com o Senhor, ele não consegue fluir. Por quê? Porque ele quebrou a comunhão dele com o Senhor. Ele está em pecado. Não precisa ser um pecadão horrível, pecadão de pornografia, de imoralidade, não. Um simples pecado de um pensamento errado, de um sentimento errado, de uma crítica, de uma acusação, sabia? Eu experimentei isso como novo convertido. Eu já falei para vocês, mas vou falar de novo, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Certa vez eu estava no louvor, ou melhor, louvando a Deus, e havia um irmão tocando o teclado. E veio uma crítica na minha mente com relação àquele irmão que estava tocando. Eu falei, nossa, esse irmão assim é tão sem graça. Alguma coisa nesse sentido. Comecei a criticar a equipe daqui, porque Satanás ele faz isso com a sua mente, para impedir você de receber da palavra de Deus, de receber do toque do Espírito Santo de Deus. Ele começa a colocar na sua mente sugestões, críticas, acusações, dúvidas, para você ficar pensando, não, isso tudo aqui é um teatro, tudo aqui é uma armação. Eu já estive sentado aí, pensando com essa mentalidade carnal, sabe? Aí não percebia a presença, não percebia a atmosfera, não fluía com o Espírito Santo de Deus. Mas o crente, quando ele quebra essa comunhão, então, ele não tem esse louvor sincero nos lábios. Ele fica afastado de Deus no seu coração. Então ele pode até cantar, ele pode até louvar, mas não há força, não há conexão. Amém? Amém. Você sabe disso. Amém? Você sabe disso. Eu vou estar igual aquele cara lá, né, do programa. Você sabe que é com você.
A gente sabe quando o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo está falando conosco para nos conduzir ao arrependimento, para nos conduzir ao retorno com o Pai. Amém? Então veja, não vai haver esse louvor sincero, não vai haver ânimo dentro de você, não vai haver vida, é aquela vidinha apagada. Você saiu da luz, você quebrou a comunhão, aquela vidinha marromeno, aquele semblante decaído, aquele semblante entristecido, sem brilho. Isso é quando o crente quebra a comunhão com o Senhor. Mas nós estamos vendo na palavra que isso vai quebrar. Amém? 1 João capítulo 1, do verso 3 em diante, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Aleluia! Deus quer você feliz. Deus quer você alegre. Deus quer você desfrutando da presença, da glória, de glória em glória, de vitória em vitória, fluindo cada vez mais intensamente no gozo do Espírito, no regozijo do Espírito. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhumas. Aleluia! Não tem treva nenhuma em Deus, não tem pensamento errado nenhum em Deus, não tem sentimento errado nenhum em Deus, o nosso Senhor. Ele é luz. Deus não está pensando mal ao teu respeito. Deus está pensando bem ao meu respeito. Deus está pensando bem ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está pensando bem de você, meu irmão. Deus está investindo na sua vida. Ele está confiando em você. Ele acredita em você, irmão. Deus não está te condenando de nada. Aleluia. Ele fala no verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, a conexão com o Espírito Santo, a conexão do nosso coração com o coração de Deus, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, não é a sua religiosidade, não é pelo seu mérito, não é porque você está fazendo mais do que o outro irmão, aleluia, mas é pelo sangue de Jesus. É por você compreender que de você mesmo você não teria nada a ofertar ao Senhor, mas você recebe dele o senhorio sobre a tua vida, você confessa sobre ti, sobre a tua vida. O verso 9 diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Palavra da salvação. Quem te purifica é Jesus Cristo, o sangue de Jesus. Quem te salva é o senhorio de Jesus. Não é você, coisa linda. Não é o seu comportamentozinho bonitinho, honestinho, íntegrozinho. É Jesus Cristo na sua vida, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda. Não há impossíveis para Deus. Então, irmãos, se porventura você pecar, você precisa ser breve, rápido, imediato em confessar, porque Deus sempre perdoa. Deus sempre perdoa, porque Ele quer que você permaneça na comunhão. Deus quer que a gente permaneça na comunhão, irmãos.
Ele sempre está pronto para nos perdoar. Ele só fica esperando a sua confissão para Ele te agarrar, para Ele te pegar. Ele não quer que a gente se esfrie, que se afaste, porque um abismo chama outro abismo. Então, se você ficar debaixo da condenação de Satanás, debaixo da acusação de Satanás, a tendência é você se afastar cada vez mais do Senhor. Você precisa ser breve para se arrepender, porque Ele está pronto para te perdoar. Aleluia! No momento que nós nos confessamos o pecado, o Senhor nos absolve. Neste momento, é instantaneamente como aconteceu com aquele pecador. No mesmo instante, nós podemos ficar na sua presença, como se nunca tivéssemos pecado pelo sangue. Aleluia! Olha, você não precisa ficar confessando os pecados vezes seguidas. Porque se você fizer isso, você vai construir uma mentalidade de fracasso, de fraqueza, de dúvida, de consciência de pecado dentro do teu espírito. Você está comigo? Se você ficar confessando continuamente, errei de novo, pequei de novo, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, o tempo todo, aí você vai colocar na sua mentalidade, essa mentalidade de pecador, miserável, de fracassado, e isso tira a sua força, isso tira a sua fé, isso rouba a sua fé de você. Se você ficar ouvindo a acusação de Satanás, você já confessou? Ele é breve para te perdoar, você já está na presença, Ele já te perdoou. Mas também, querido, nós não devemos negar quando pecamos. Aqui no versículo 8 de 1 João 1 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, amado, não é você viver uma vida arrogante, orgulhosa, se achando bambambam, não. Você precisa reconhecer, se arrepender, confessou e logo está na presença. Logo reconciliar sua comunhão com o Pai. Amém? Para desfrutar da comunhão, da presença. Sair da mentalidade do culpado, do condenado, do miserável, porque é essa mentalidade que o diabo quer em você. Quanto mais você ficar com essa mentalidade de pecador, condenado, você vai ficar só afundando. Escravo do diabo, de Satanás. Palavra da salvação? Então, se nós confessarmos o nosso pecado uma vez, a nossa transgressão, o Senhor nos perdoa e esquece o mal que fizemos. Então, amado, você pode esquecer. Se esqueça. Se esqueça do que você fez ontem. Você já confessou? Se esqueça do que você fez quando você estava vindo para a igreja e brigou com a sua mulher, e brigou com um cara no trânsito, e fez um ato obsceno para aquele cara que te fechou. Amém? Se esqueça. Pai, perdoa, eu me enraiveci, eu xinguei o cara. Amém? Perdão, Senhor, e é o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Eu estou crescendo, eu estou melhorando. Amém? Pai, eu estou melhorando, eu vou melhorar. Na próxima eu já sei que eu não devo fazer mais. Amém? Vem um peso no meu coração aqui agora, mas agora eu não vou mais fazer isso. Aleluia! O Senhor, Ele acolhe isso. Olha só, Isaías 43, verso 25, diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém. Glória a Deus! É o Senhor, eu por amor de mim, sou eu, pela graça, pela minha misericórdia, sou eu que apago os seus pecados. Não tem como você apagar, eu apago. Aleluia! Pela graça do Senhor. Ou palavra da libertação. Não, é da salvação. Hebreus 8:12. Porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Sou livre. Aleluia. Somos livres, irmãos, da acusação do diabo. E muitas pessoas têm sido roubadas na sua fé, porque têm alimentado uma mentalidade de pecadora, de culpado, de fracassado. Você não pode mudar a sua história, mas Deus muda a sua história. Eu, por amor de mim, mudo. Oh, glória a Deus. Oh, Pai bom. Então as pessoas ficam aí não se perdoando. Se perdoe.
Perdoe pelos seus erros, perdoe-se pelos seus fracassos, perdoe-se pelas suas falhas, amém? Quando somos crentes novos, convertidos, que a gente chega na casa da família que ninguém ainda é crente, aí já querem cobrar da gente uma postura, né, de Jesus Cristo pleno. Aí você vai dar uma errada, vai dar uma falhada ali, eita crente. Não é assim ou não é? É só comigo acontecia isso. Não é verdade? Então, quando nós somos novos convertidos, a gente não tem esse entendimento. Aí o nosso familiar, o nosso colega de trabalho, eita, tu é crente, não é não? Você está falando assim, está agindo assim, aí você já fica todo cheio de condenação, cheio de culpa. Mas ele está falando que se eu confessar, ele é fiel para me perdoar, e ele é fiel para me purificar de todo pecado, e ele não se lembra mais dos meus pecados, e no mesmo instante eu estou em comunhão com ele. E é ele, por ele mesmo, por amor a ele mesmo, que faz isso por nós. Porque ele ama os seus filhos. Nós agora mudamos de senhorio, nós agora somos filhos, amém? Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 14. Perdoe-se. Se perdoe, querido, querida. Se perdoe. Amém? Não fique se sentindo culpado, acusado do erro do passado, não. 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados os pecados. Oh, glória a Deus. Está faltando a gente declarar isso com fé, irmãos. Você precisa chegar para o enfermo, orar por ele e falar assim: ó, você está perdoado, você está curado em nome de Jesus, porque o seu Deus é bom, ele não está te condenando, ele não colocou essa doença em você, você já é perdoado, você já é salvo, você não precisa ficar nessa enfermidade. Será que eu estou pagando alguma coisa? Não, o preço já foi pago. Você não precisa ficar doente. Você está entendendo isso, irmão? A oração da fé, ela vai curar e vai perdoar. A pessoa está cheia de condenação, aí está lá. Eu lembro que tinha uma pessoa que ela estava passando por um câncer, uma missionária, uma mulher de Deus, e ela disse que já estava tão cansada das visitas que ela estava recebendo, que ela já ficava assim, ó: irmão, dá uma olhadinha aí, se você não está pecando em alguma coisa, em alguma área, se não algum pecado aí muito forte, você está assim com essa doença. Essa é a mente religiosa, a mente que logo quer encontrar alguma coisa para acusar, para te condenar. Você está doente? Ah, tem algum pecado aí. Eita, tem alguma coisa aí que você precisa resolver com Deus. E Deus já te perdoou. E da mesma forma que você recebeu o perdão da salvação, o senhorio de Jesus Cristo, está no mesmo pacote. Está no mesmo pacote, irmãos. Está tudo incluso. A salvação, o perdão, o batismo no Espírito Santo, a cura para o corpo. É simplesmente a gente aceitar a palavra como está escrito. Muitas vezes nós não estamos aceitando a palavra como ela está escrito. Aleluia! E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Talvez você chegue para a pessoa e fale: não, isso daí, o pecado dele é muito grave, acho que Deus não vai curar ele, não. Estou vendo aí teu jeito, hein? Vou fazer lá a extrema-unção para você já partir. E Deus já perdoou. Deus já nem se lembra mais do pecado. Está faltando só chegar a revelação para ele sobre isso. Aí chega o crente que era para orar, para abençoar, já bota mais um peso. O crente com a mente religiosa. Não é você não, você é da fé. Você confessa a palavra da fé. Você acredita no seu pai. Você conhece o amor do seu pai. Amém? Você não vai ficar procurando, investigando qual é o pecado da pessoa para querer condenar a pessoa com enfermidade, não. A gente sabe a origem da enfermidade, é Satanás. Nosso Pai é bom, Ele é luz, nele não há treva nenhuma. Ele não é como o ser humano que é vingativo, que quer ver o outro tropeçar e cair, se dar mal. Ele não é assim não, amém? Deus é bom, nós contamos aqui, Deus é bom. Não, mas o crente religioso está querendo ver mais, vamos ver se esse irmão vai se dar mal ali na frente, ver se Deus vai dar uma rasteira nele e ele vai quebrar a cara. Você não conhece a natureza do seu pai? Ele é bom, ele é misericordioso, ele não é homem. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22 diz que
Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que pecasse contra ele. E Jesus fala para ele 70 vezes 7. Ele fala 7 vezes, não, até 70 vezes 7 ao dia. Se Jesus estava falando para mim, para você, para Pedro, para o homem, que nós devemos perdoar até 70 vezes 7 ao dia, Deus não vai perdoar? Hein? Para que você receba o seu perdão, amém? Deus já perdoou, irmão. Ele já te perdoou. Você já é perdoado. Nós somos perdoados. Se Jesus estava ensinando a Pedro, Pedro, você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus estava apenas ensinando a Pedro, ele estava dizendo que ele era aquele que perdoava. Eu sou aquele que perdoa. Amém? Como de fato ele perdoou a gente lá na cruz. Hebreus capítulo 10, verso 1, 4, diz que a lei, ela nunca jamais poderia tornar perfeitos os ofertantes. Então a lei não tinha como, ou seja, não são as obras da lei, não são as suas práticas naturais que tornam você perfeito diante do Senhor. Pelo contrário, essa prática da lei, que eles tinham que oferecer sacrifícios anuais, faziam que eles cada dia mais tivessem a consciência de pecados. Porque eles estavam sempre lembrando dos pecados. Enquanto o Senhor está falando para nós que dos nossos pecados, Ele já não se lembra mais. Ele está falando, então você também se esquece. Para de ficar lembrando, meditando no pecado. Amém? Porque os sacrifícios traziam a recordação dos pecados. Então não é o seu sacrifício que vai te perdoar. É aceitar o perdão do Pai. Aceita a palavra de Deus. Aceita ser filho. Aceita ser perdoado. Aceita ser amado. Era impossível o sangue de touros e de bodes remover os pecados. Era impossível, diz a lei, diz a palavra. Mas o sangue de Jesus pode remover. O sangue de Jesus removeu o pecado. Tirou de nós a natureza do pecado. Tirou de nós a velha criatura. Tirou de nós a natureza de Satanás. Amém? A confissão da fé na palavra, em Cristo e em Deus, é a terceira confissão. Então, tudo que nós recebemos do Senhor, ela veio por meio da fé. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Um dom sobrenatural de Deus que gerou dentro de nós a vida de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé, ela é sobrenatural. Não é algo natural. Você concorda comigo? Você concorda? Faz uma cara de quem está concordando. Viu? É desse jeito. A fé, ela é sobrenatural. Então, de alguma maneira, essa fé foi gerada em nosso coração e gerou uma transformação sobrenatural na nossa vida. Então, mediante a fé, é que nós recebemos do Senhor. Mediante a fé, nós cremos com o coração, recebemos salvação. Não foi assim? Mediante a fé, nós cremos com o coração, confessamos com a nossa boca e recebemos a salvação. Mediante a fé, nós cremos com o coração, confessamos com a nossa boca e recebemos a cura. Aleluia! Então nós recebemos a cura quando nós declaramos que somos curados. Quando nós declaramos que aceitamos a redenção em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si as minhas enfermidades, eu sou curado, eu recebo Jesus Cristo como aquele que me cura, eu recebo Jesus Cristo como aquele que me salva, eu recebo Jesus Cristo como o Senhor da minha vida. Amém? Pela fé, também você crê com o coração e confessa com a sua boca e recebe o batismo no Espírito Santo. Não é assim? Você teve que crer e você teve que confessar para você liberar a palavra e orar em línguas. Não foi fé? Então a confissão de fé é uma ação, é ou não é? Você tem uma ação quando você confessa a palavra. Você tem uma ação quando você confessa aquilo que você crê. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você está falando? Você pode pensar às vezes, o que está saindo da sua boca? Fé ou incredulidade? Palavras positivas ou palavras negativas? Se você estiver próximo de uma pessoa do verbo da vida da Asa Sul, que anda em fé, na roda dos esclarecedores, na hora que você soltar uma palavra errada, você vai ser corrigido. Não é assim? Olha o que você está falando.
É assim que você está criando a sua imagem? É assim que você está se vendo? Com esse sentimento de derrota, de incapacidade? Não é assim? Agora, quando a gente está com aqueles que são da fé, aqueles que estudaram no Centro de Treinamento Bíblico Rema, não é verdade? Aqueles que passaram 2 anos estudando no Centro de Treinamento Bíblico Rema, aprenderam a palavra da fé, creem com o coração e confessam com a sua boca, e sabe que há um tempo que você está combatendo o bom combate da fé, crendo e declarando até que as coisas se materializem, se manifestem. Não é assim? Nós vimos então em Marcos 11, 23, que por 3 vezes, enquanto falava uma vez de crer com o coração, por 3 vezes falava: se qualquer um que disser, tudo que você disser, tudo que você acreditar, dizendo, falando, vai acontecer. Quando você falou, você creu na sua salvação, aconteceu a salvação. Quando você crê e você fala na cura, vai acontecer a cura. Pode não acontecer instantaneamente, pode demorar um tempo, mas enquanto você estiver crendo e declarando, você vai se sentir mais curado cada dia vez mais. Porque, irmãos, quando a gente demora, quando a gente ficar declarando sintomas de enfermidades, ai, que dor aqui, que dor acolá, que não sei o que lá, eita, que está vindo aí uma nova Covid, eita, acho que vou pegar, eita, nem vou para o culto, eita, já vou me colocar lá, entendeu? Porque você já está declarando aquilo que você está crendo. A Bíblia diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de incredulidade, ou então se a gente está gerando uma fé negativa, uma fé para o fracasso, uma fé para a derrota, não vai acontecer isso. Você está se preparando, se programando a sua mente para aceitar aquela condição de fracasso, de derrota na sua vida. E em vez de você preparar o seu coração para crer no que a palavra de Deus diz que é a verdade. Deus é verdadeiro ou não é? Jesus é verdadeiro ou não é? Se Jesus disse, porque em verdade vos digo. Se ele está falando que é em verdade, é porque ele é verdadeiro. Se ele é a verdade. Senão ele podia falar, não, não é bem assim não. Não é verdade? Se ele está falando que é assim que funciona, é assim que funciona. Amém? Romanos 10:8 diz, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra deve estar onde? 2 pessoas estão aqui, o restante já foi embora. A palavra está na tua boca e no teu coração. 2 pessoas ainda estão ligadas aqui, outras já se desconectaram, já estão em outro astral, em outro mundo. Sei lá, pizza depois do culto, um hambúrguer, alguma coisa para alimentar esta carne. Entendeu? Entendeu como a gente precisa estar atento, conectado? Da mesma forma como a gente precisa estar conectado, ouvindo a palavra que está sendo dita, nós precisamos estar conectado com o nosso coração, com o nosso espírito, no Espírito do Senhor, para que a nossa mente não divague, não se distraia, e a semente da palavra que está sendo plantada não seja roubada por Satanás e seus demônios. Porque, de repente, é uma palavra só que você veio aqui esperar esses 50 minutos de ouvir uma palavra, apenas uma palavra, vindo da parte de Deus, alcançando o teu coração, muda a tua história. E de repente, você nesses 50 minutos, ia chegar a palavra e você se distraiu. Olhou para o celular, olhou para o relógio para ver se a hora já estava acabando. Meu Deus, não acaba não. E era a palavra que você precisava receber, conectar no teu coração, para gerar a resposta que você estava querendo. É por isso que nós precisamos estar atentos, vigiando a nossa mente, o nosso coração, para a gente estar recebendo da palavra do Senhor. Porque a fé foi gerada pela palavra, a salvação foi gerada pela palavra, a cura foi gerada pela palavra. Mateus capítulo 8, verso 16, 17, diz que quando o Senhor Jesus ele pregava, e meramente pela palavra, as pessoas eram curadas. Porque o poder, irmãos, não está no homem, está na palavra. A palavra do Senhor, ele disse, minhas palavras são espírito e são vida. O poder está na palavra, na semente da palavra. É por isso que é um combate de Satanás tentando distrair você, tentando fazer você questionar a palavra, para você não receber, para você não entender. Porque é a palavra que é espírito
e que é vida. É a palavra que ela é como aquele espermatozoide que encontra o óvulo. Quando encontra o óvulo, germina, gera a vida. A palavra precisa encontrar o teu coração para gerar a vida que você precisa. Para gerar a vida de Deus que você precisa. Para gerar a saúde divina que você precisa. É aí que diz que quando conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! É por isso que nós precisamos então amadurecer para aprender a receber da palavra pelo Espírito também. Amém? Não só pelo racional, mas pelo Espírito. Está conectado no Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, buscando o entendimento no Espírito Santo. Quando você lê, quando você medita, a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? Então existe a confissão negativa e existe essa confissão positiva. A confissão negativa, irmãos, é quando você está confessando pecado, quando você está confessando defeito, quando você está confessando fracasso a teu respeito. E é isso que vai ser gerado para a tua vida. Esse entendimento vai ser gerado para você. Então o diabo está sempre lançando esses sofismazinhos, colocando na sua mente que você é um fracasso, que você é uma derrota, que você não chega a lugar nenhum, que nada dá certo com você, que você não é capaz disso, que você não é capaz daquilo outro. E aí o Senhor vem e corrige o profeta Jeremias, fala: Jeremias, não fale que você não passa de uma criança, por causa da mente humana que fica divagando e até se contradizendo com o que o Senhor está falando na sua palavra ao nosso respeito. Chega para Moisés, eu sou gago, eu não posso falar. Não, mas é você que eu escolhi. Eu quero você liderando esse povo. Não, mas eu me sinto incapaz. Mas é você que vai liderar esse povo. Aleluia. Não, mas eu não me sinto qualificado, eu nem me sinto bonito, nem nada para aparecer nas redes sociais. Mas é você mesmo. Aleluia. Eu tirei você por trás das malhadas. Amém? É quem Deus escolhe, não é quem o homem escolhe. É quem Deus prepara no Espírito, não é o que a faculdade te prepara. Aleluia. É o que Deus te prepara no Espírito. Quando você tem um coração ensinável, que permite Ele te moldar, transformar a tua mente, para Ele te colocar na posição que Ele quer, para você ser um obreiro fiel para Ele. Amém, amado? Não são as suas habilidades naturais. Glória a Deus pelas suas habilidades naturais. Glória a Deus pelo seu talento. Amém? Mas Ele quer o seu coração. Ele quer operar através do seu espírito. Deus só pode operar através do seu espírito. Aleluia! É tão maravilhoso a gente ver isso acontecendo. Quando você está ali, ministrando uma palavra, preparando uma palavra, e você vê que não é nada daquilo que você estava entendendo, mas o Espírito Santo, ele alcançou a pessoa por outro lado. A unção que está presente no ambiente. A unção que toca a vida. A pessoa que está sensível à unção, ela é tocada pela unção, ela recebe a instrução, ela recebe a revelação, ela recebe a cura que ela precisa. Quando você permite, quando você se permite ouvir o Espírito Santo. Aleluia! Deus usa homens para falar com homens. Mas não são os homens que vão mudar você. É o Espírito Santo. Aleluia. É a palavra. A sua fé na palavra. A sua confiança na palavra. Se você crê na palavra, você vai falar a palavra. Você vai declarar a palavra. Você vai andar como a palavra. Aleluia. Então, se você constantemente ficar declarando suas faltas, seus fracassos, é isso que você vai ser. Você vai ser podado na sua vida cristã, vai ser limitado. Você está comigo? Você vai construir uma consciência de defeito, de falha, de incapacidade, de impossibilidade. Por isso, a confissão de fé na palavra, em Deus e em Jesus Cristo. Essa confissão que nós temos que fazer a nosso respeito. Nós temos que ensinar a nossa mente e o nosso corpo quem somos em Cristo Jesus. Nós temos que tomar posse do que Jesus conquistou para nós.
ou você pode viver como um coitadinho, como um ninguém, como o vermezinho de Jacó, com baixa estima, cheio de autocomiseração. Ninguém tem pena de mim, ninguém tem dó de mim, ninguém está vendo o meu sofrimento aqui não, ninguém está vendo a minha miséria. Você está comigo, irmão? Se você quiser escolher, você pode viver o que Deus já conquistou para você, o que Jesus já conquistou para você. E é tão interessante porque é simplesmente ler a Bíblia, aceitar o que a Bíblia diz e falar, a Bíblia diz, olha, se você confessar com a sua boca, você vai ser salvo. É simples assim. Olha, se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, confesse com a sua boca, creia com o seu coração. E assim acontece. Aleluia. O que é confissão? É declarar como verdadeiro aquilo que cremos. Amém? É fornecer a evidência do que está no nosso coração. Isso é confissão. Então nós confessamos aquilo que está no nosso coração. Nós damos testemunho daquilo que está no nosso coração. É a verdade que nós aceitamos. Como é que você está aceitando a palavra? Amém? Algumas pessoas, por desistirem ou dizerem, falam, não, mas para mim não funciona. É o que ela está declarando. Pegou? Não vai funcionar. Porque é nisso que ela está crendo. Não, para mim não funciona, minha vida não está mudando. Porque a sua mentalidade está sendo alimentada com esse sentimento, com essa confissão errada, com essa declaração errada a teu respeito. Você não está concordando com o Pai, concorda com o Pai. Nós devemos conhecer aquilo que devemos confessar. Como é que nós vamos conhecer? Pela palavra. Eu preciso buscar na palavra e crer que o Criador fez em mim, em Cristo Jesus. É isso que eu preciso declarar. O que o Senhor fez na minha vida, em Cristo, no plano da redenção. Essa é a minha confissão da palavra. Amém? O que o Senhor fez em mim pela palavra e pelo Espírito Santo, no novo nascimento e no batismo do Espírito Santo. O que Ele fez em mim? O que Ele fez? Ele me gerou uma nova criatura, Ele me tornou filho de Deus. E no batismo do Espírito Santo, Ele me deu poder e autoridade para ser testemunha dEle. Sabe que às vezes nós temos esse poder e nós não estamos valorizando esse poder. Estamos desconfiando desse poder. Quem vai fazer não sou eu, não é você, é o Senhor que vai fazer. Mas através de mim, através de você. Através da nossa fé na palavra de Deus, crendo e declarando. Vá lá e ore por ele. Vá lá e impõe as mãos sobre ele. Acredite no nome de Jesus. Acredite no que a palavra de Deus já diz a teu respeito. Vão e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E às vezes nós estamos tendo isso apenas no campo da razão e não estamos praticando isso de verdade, de fato. E por isso nós precisamos declarar. Declarar quem somos. Quem somos em Cristo. Quem somos para Deus, o nosso Pai. O que a Bíblia diz que somos. Diz que somos co-herdeiros com Cristo. Diz que nós somos filhos de Deus. É isso que temos que declarar. O que Jesus fez por nós. O que Ele está fazendo por nós. Agora. Ele está sentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós sempre. Está ali, presente, Jesus, mostrando, ei, o homem já foi redimido. Pelo meu sangue já foi redimido. Aleluia. Essa é a intercessão de Cristo por nós. Amém? Então a nossa declaração tem que ser o que o Pai Celestial é capaz de fazer por meu intermédio, através daquilo que eu vou declarar. Amém? O que Deus pode fazer através da minha vida? O que Deus pode fazer através da sua vida? É isso que nós devemos confessar. Amém? Deus tem alcançado vidas através de você. Vidas têm sido salvas. Você tem pregado o Evangelho. Você percebe que quando você prega o Evangelho, quando aquelas pessoas ouvem, recebem, aquelas que estão famintas, que estão sedentas, que estão precisando de ter um encontro com o Senhor, como elas ouvem, como elas recebem, como elas aceitam, como elas são transformadas, como elas são salvas, como elas são libertas. E não é pelo nosso argumento, é pelo poder do Espírito Santo que está operando em nós, através de nós. É isso que nós temos que declarar, amém? E nós não podemos declarar aquilo que nós não conhecemos. Temos que declarar aquilo que conhecemos. E o que vamos conhecer? Na palavra. Só se conhecer pela palavra. Devemos confessar o que sabemos.
Devemos confessar o que somos nele. Aleluia! Estamos falando da confissão de fé. Que nós estávamos falando da confissão negativa, de ficar conversando sobre fracasso, derrota. Então vai ser essa mentalidade que vai ser gerada em nós. Apáticos, frios, mortos espirituais. Mortos espirituais, como a gente vê muitas pessoas aí na rua. Não é? Mortos espirituais, não têm comunhão com o Senhor. Não estão conectados no Espírito com o Senhor. A forma da gente mudar isso, declarando pela palavra. Amém? Você está pronto?